Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Analisem comigo o que a banca exigiu. Vamos lá. Nós temos um concurso para advogado da CREMEB. Banca foi a IADES no ano de 2017. O que a banca pleiteou nessa questão? Como forma de proteger a indústria da tecnologia de informação, o presidente da República editou um decreto no qual ele majorou de 20% para 34% a alíquota do imposto sobre a importação de produtos estrangeiros destinados à fabricação de computadores. Com base no exposto, a referida majoração deve. Bom, meus caros, vamos entender, né? Percebam que nós temos uma questão que versa sobre imposto de importação. E nós tivemos um aumento na alíquota de 20% para 34%, feito por um decreto do presidente da República. E aí a questão é, com relação a essa majoração, aí nós teremos as alternativas. Mas antes de nós caminharmos pelas alternativas, é bastante importante nós termos aqui o entendimento que essa questão está nos levando a uma análise dos princípios constitucionais tributários. Por quê? Percebam que nós temos aqui uma questão dizendo que quem majorou a alíquota foi um decreto do presidente da República. Isso seria possível? Isso não seria possível? Então, nós temos que entender as alternativas para vermos o que a banca quis exigir do candidato. Vamos lá, acompanhe comigo. A alternativa A diz que essa majoração de 20% para 34% deve respeitar lei complementar. Alternativa B deve ser promovida por lei de emenda à Constituição. Alternativa C deve ser aprovada por lei ordinária. Alternativa D deve respeitar o princípio da anterioridade e alternativa E, o princípio da irretroatividade. Vamos lá. Para nós entendermos e respondermos, nós temos que ter em mente que surgiram aqui no nosso bate-papo agora 3 princípios em suma. O princípio da legalidade, da anterioridade e o da irretroatividade. São 3 princípios limitadores ao poder de tributar. E o imposto que nós estamos estudando, voltando para o enunciado aqui rapidamente, nós encontramos aqui o imposto sobre importação. Então é um imposto federal. Bom, o que nós temos que entender preliminarmente? O que é o princípio da legalidade? Ele está disposto no artigo 150, inciso 1, e em suma se diz que é vedado aos entes tributantes exigir ou majorar tributo sem eventualmente uma lei que estabeleça. Então, para instituir um tributo ou para aumentar esse tributo, há necessidade de lei. Só que existem algumas exceções em que nós encontramos, por exemplo, no artigo 153, parágrafo 1º, que fala assim: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições estabelecidas em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 153. Aí nós temos imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Então vejam que o nosso foco aqui, eu não vou adentrar nas outras exceções, o nosso foco é o imposto de importação. E o imposto de importação, ele pode ter as suas alíquotas, portanto, alteradas por ato do Poder Executivo. Com essa resposta que eu acabo de trazer, nós vamos para nossas alternativas. Acompanhe comigo. Alternativa A diz que essa majoração tem que respeitar a lei complementar. Está errado, porque nós acabamos de ver que o imposto de importação é uma exceção ao princípio da legalidade e pode ter suas alíquotas alteradas por ato do próprio Poder Executivo. Então está errada. Alternativa de letra B fala que tem que ser promovida por lei de emenda à Constituição. Na realidade, aqui nós tivemos uma lambança, né? Ou é uma emenda à Constituição ou é uma lei. Mas pouco importa, a letra B também está errada, porque nós vimos que o imposto de importação pode ter alíquota alterada por ato do Executivo.
A alternativa C também está errada. Não há necessidade de lei ordinária para alteração de alíquota, mas vimos que um decreto é suficiente. Nos restaram duas alternativas, D e E. A alternativa D fala que o imposto de importação tem que respeitar o princípio da anterioridade. Meus caros, o que é o princípio da anterioridade? Nós temos dois, o da anterioridade anual e o da anterioridade nonagesimal. O da anterioridade anual diz que o ente tributante não pode cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Já o princípio da anterioridade nonagesimal diz que para cobrar um tributo há necessidade de se aguardar 90 dias da data da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. No entanto, meus caros, nós encontramos no imposto de importação exceção a ambos os princípios, seja da anterioridade nonagesimal. Desta maneira, voltando à alternativa, nós vamos encontrar a alternativa D incorreta. E por fim, nós temos a alternativa de letra E, que vai ser a correta. Por quê? O imposto de importação, voltemos aqui, deve observar ou respeitar o princípio da irretroatividade, que se encontra no artigo 150, inciso 3, a linha A, que diz que não poderão, ou portanto é vedado aos entes tributantes, cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, não pode o ente tributante cobrar tributo em relação a fatos geradores do passado ou fatos geradores pretéritos em relação a uma nova lei que criou ou majorou um tributo. Desta maneira, a alternativa que deveria ter sido assinalada pelo candidato deveria ter sido a alternativa de letra E. O único princípio, portanto, respeitado aqui pelo imposto de importação é o princípio da irretroatividade tributária.